Olá, tudo bem? Meu nome é Elnatan, sou pastor da amada e querida Igreja Batista Esperança, uma igreja viva, saudável e eficaz. Vivemos como uma família e aproveitamos o melhor de Deus. E estamos aprendendo que juntos somos melhores. E hoje eu quero falar ainda a respeito de um assunto que venho trabalhando desde sexta-feira, sobre o raquitismo espiritual. E eu quero aqui recordar com você que na sexta-feira eu falei a respeito do raquitismo mesmo, né? Das pessoas que não nasceram de novo, das pessoas que não se convertem, das pessoas que criticam, das pessoas que estão na igreja, mas não fazem nada, não querem se comprometer. E no sábado eu fui então, depois de muitas perguntas, eu expliquei como a pessoa pode se tornar uma nova criatura, pode ser curado, o que precisa fazer. No domingo de manhã eu falei a questão de como devemos trabalhar como pais, como filhos, como marido, como esposa, como parentes, como vizinhos. E no domingo à noite nós já mudamos para aqueles que do raquitismo começam o seu tratamento. E baseado ali no livro de João 3, capítulo 3, quando Jesus fala para Nicodemos que é necessário nascer de novo, nós usamos os seguintes pontos. O novo nascimento, o novo começo. Um novo homem torna-se visível. Depois eu falei o novo caminho nos abre o acesso, né, a Deus. A nova cidade é o algo maravilhoso. E hoje ainda, continuando agora, nessa questão de você estar sendo tratado e começando então a ter um desenvolvimento. E agora sim, vamos diferenciar então o raquitismo espiritual do físico. Mas antes, eu gostaria de convidar você para o nosso momento matinal de oração. Vamos orar? Pois bem, hoje o que nós vamos falar do capítulo 3, versículo 7 também, ainda é a conversa com Jesus, entre Jesus e Nicodemos, e nós vamos ver ali uma palavra que serve para todas as pessoas, convertidos, não convertidos, idosos, adultos, sobre a velhice, alcançado. Vamos ver o que tem a palavra de Deus. João 3,7 diz assim. Vamos ler do 8. Respondeu Jesus, em verdade vos digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Versículo 6. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E o versículo 7 diz, não te admires de eu te dizer importa-vos nascer de novo. Aquelas pessoas que ainda não tiveram uma conversão, esse texto mostra a necessidade
que não só uma pessoa, mas todas as pessoas têm de nascer de novo. Quando nós olhamos ali para o versículo 6, né? O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, não admires eu te dizer, importa-vos nascer de novo. É muito simples. Se você não recebeu Jesus Cristo como o seu único e suficiente Salvador, se você não professa a Ele como Senhor e Salvador da sua vida, então você não é salvo. Isso é uma coisa muito simples, é muito nítida, é muito fácil de interpretar nesse versículo. Então aqui, quando nós falamos sobre a questão do raquitismo, já estamos vendo uma pessoa já olhando para frente, falando, não, eu preciso ser curado, eu preciso ter um apanhado, eu preciso ter uma busca, eu preciso de um tratamento. Então ela decidiu e compreendeu que é necessário nascer de novo. Em João 1:12, melhor dizendo, esse é um texto que eu amo demais. Olha só, João 1:12, é um dos textos muito gostosos e muito claro, tá? Ele é muito claro, ele não deixa dúvida sobre aquilo que nós estamos tentando transmitir para vocês. A questão do novo nascimento é uma coisa muito séria. E aqueles que não nascem de novo, olha só o que a Bíblia diz. Então, qual seria o ponto dessa questão segundo? Ao que busca a palavra, mostra o caminho para Cristo. João 1:12. Olha só. Mas a todos quantos os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. E aqui fica uma coisa muito interessante. Quem é o Filho de Deus? Quem é filho de Deus? Todos nós somos filhos de Deus? Não. Não são todos que são filhos de Deus. Olha só, o texto como ele é claro. Mas a todos quantos o receberam. Quem são as pessoas que receberam Jesus? Aqueles que nasceram de novo. Está vendo? É um processo muito interessante. A salvação é um ato. Mas é questão de que a questão da cura desse raquitismo não é uma coisa assim, eu vou tomar um remédio e ficar bom. Não, você precisa primeiro ter uma conversão em relação a isso. Então, você precisa nascer de novo para crer e se tornar filho de Deus. Mas todos quantos o receberam, deles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que crerem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Aqui tem mais uma revelação muito grande, e eu não vou falar agora sobre isso, mas eu vou só repetir aqui e você vai entender. Ele é unigênito do Pai, ele não é primogênito, ele é unigênito. Mas depois a gente vai falar para Natal, né? A gente vai tocar nesse assunto. Aí vem um terceiro ponto muito interessante. O que está em dúvida, a palavra concede certeza. E nós vamos ver isso lá em 1 João 5, do 12 e 13. 1 João 5, versículo 12 e 13, que diz assim: aquele que tem o filho tem a vida. Aquele que não tem o filho de Deus não tem a vida. Vamos repetir? Aquele que tem o filho tem a vida. Aquele que não tem o filho de Deus não tem a vida. E estas coisas vos escrevi
a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Vamos continuar lendo, do 14. E estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Pois bem, ao que está em dúvida, a palavra concede certeza. Se você tem alguma dúvida, se você tem alguma coisa que não lhe permite trazer uma convicção daquilo que você pretende, você precisa então juntar esses versículos que eu falei. Primeiro, o versículo 12, né, do capítulo 1, ele inclusive, o capítulo 3:7 reforça o que foi dito aqui no capítulo 1:12, né, em diante. Mas todos aqueles que receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, eu quero, logicamente, como eu estou continuando uma questão de estudo, nós vamos perceber claramente que algumas coisas terei que repetir, inclusive, para reforçar. O que eu tenho falado e a minha preocupação é a questão, por exemplo, da falta de compromisso de algumas pessoas em relação às coisas de Deus. Existem pessoas que claramente falam, eu não quero. E o que você vai fazer? Ou você vai ser ríspido, no sentido de ser duro na palavra, ou então você já falou sobre tudo e não quer. O que acontece? Vem cá. Eu tenho diabetes. Não posso comer certos tipos de comida. Mas se eu começo a comer, o médico diz que eu não posso comer, ele passa o remédio, eu vou reclamar do remédio se eu não faço o que o médico manda? A mesma coisa, se você tem um raquitismo espiritual, ou alguém na tua casa tem um raquitismo espiritual, e ela não segue aquilo que nós estamos explicando aqui, sinto muito em dizer, ela não vai deixar de ser raquítica e vai morrer tanto espiritualmente como fisicamente. Ou fisicamente e espiritualmente, porque fisicamente todo mundo morre. E a Bíblia fala muito claramente sobre isso. Aqueles que morrem sem Jesus Cristo morrem eternamente. Mas vamos lá. Então eu estou falando para você sobre o que está em dúvida, né? A palavra concede certeza. Então nós precisamos compreender que esta dúvida ela só vai trazer você uma falta de compromisso e também a não evolução de um quadro preocupante. Eu quero concluir da seguinte forma. Primeiro eu quero dizer o seguinte, depois nós vamos falar sobre o novo convertido, a palavra oferece alimento, ao ancião a palavra anuncia uma velhice abençoada e ao cansado a palavra dá força para o caminho. Tá bom? Nós vamos terminar amanhã, ou melhor, na quinta-feira, essa quarta questão do raquitismo e agora a questão do processo de cura do raquitismo espiritual. Então, nós precisamos compreender de forma bem clara aquilo que Deus tem para nossas vidas. Deus tem para você a salvação. Deus tem para você a cura de uma enfermidade espiritual que nenhum médico humano ele vai conseguir trazer para você a cura. E para que você possa buscar a Deus, você precisa entender que
não se espantar que é necessário nascer de novo, entender que para se tornar filho de Deus, você precisa crer e receber Jesus Cristo como Senhor da sua vida, e depois, como lemos lá em 1 João, no capítulo 5, do verso 12 em diante: aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, ele está sendo bem claro aqui, que se você quer ter a cura, se você quer ter, na realidade, um crescimento espiritual, se você quer agora passar do raquitismo para homens, como a palavra de Deus fala em Hebreus 11, sobre homens como são iguais a nós, eram homens também, você precisa ter Deus, ou melhor, o Filho de Deus em sua vida. Vamos orar? Obrigado, Deus, por esse dia, obrigado por esta palavra. Nos oriente, Deus, para que as pessoas que estão ouvindo possam ter a convicção de que te servir, de te seguir, é a melhor coisa que podem fazer. Fica Deus conosco, em nome de Jesus. Amém.